Bom, pessoal, vamos começar. Nós estamos aqui hoje no nosso 5º encontro do Clube do Livro da TCC. Hoje nós estamos estudando o capítulo 4 do livro... Perdi o livro, tá daqui. Do livro Regulação Emocional em Psicoterapia, esse bonitão aqui. Hoje é o nosso 5º encontro, lembrando que vocês tiveram um encontro inicial, que foi um encontro introdutório, a gente falou um pouco de todo o funcionamento do livro, e hoje nós estamos aí nesses estudos do capítulo 4. O nosso tema hoje é um tema um pouquinho mais leve, que é o tema identificação e refutação de mitos emocionais. Nós iremos acompanhar aqui o conteúdo através dos slides, vocês têm acesso aí. E eu também estou com um roteiro aqui do meu lado, porque eu já havia feito os slides semana passada, porque eu cancelei, mas os slides já estavam prontos. E aí hoje eu fui dar uma revisada no conteúdo, fiz mais algumas anotações ali. Se eu ver que eu estou precisando de mais apoio no roteiro, saibam que eu tenho aqui do ladinho, tá? Então, só para avisar, porque às vezes vocês percebam aí que eu estou olhando aqui para o canto. E é isso. O nosso tema hoje, igual eu falei, ele é um pouco mais leve, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre os mitos emocionais. Esses mitos emocionais, eles aparecem com muita frequência no nosso consultório. Eu acredito que praticamente todos os nossos pacientes já apresentou na nossa clínica algum tipo de mito emocional. Então, depois nós vamos dar alguns exemplos, vocês vão participar também contando um pouquinho para a gente, e aí a gente vai trabalhando em como trabalhar isso na clínica. Para nós começarmos, eu quero saber do grupo quem foi que fez a leitura do capítulo 4 e, através da leitura, percebeu, conseguiu, né, através ali do que o livro tem para explicar o que é, de fato, um mito emocional. Quem é que chuta para nós? Quem aí se arrisca em dar esse conceito antes de iniciarmos o nosso conteúdo mais prático, mais técnico? Crenças equivocadas. O que mais? Um exemplo... Ai, desculpa. Um exemplo talvez seja acreditar que as emoções são incontroláveis, né? Que é um exemplo de um mito emocional também, né? Legal. De que sentir está muito ligado ao reagir, né? Sentir raiva, então tenho que agir em cima da raiva, enfim, acho que é um mito também, né? É isso. São crenças equivocadas, né? São ideias distorcidas que as pessoas têm sobre as suas próprias emoções. E não é porque nós somos psicólogos que nós também não temos esses equívocos, não temos essas crenças distorcidas. A Karina falou, né, crenças disfuncionais sobre as emoções que pioram o quadro do paciente. A Laila aqui, que é psicóloga, falou, né, eu tenho demais. Nós temos. Psicólogo não pode ficar triste aqui, é um mito emocional, né? É um mito aí da nossa área que vem, assim, desde sempre. Então, sim, mitos emocionais nada mais é do que um equívoco, né? É o acreditar que as nossas emoções funcionam de uma forma, quando na realidade elas funcionam de outra. Aqui eu coloquei, né, mais ou menos o que o livro traz para nós, que são crenças equivocadas e disfuncionais sobre as emoções, como, por exemplo, sentir tristeza é fraqueza. Todas nós já ouvimos isso em algum momento da nossa prática clínica. Se eu sentir raiva, vou perder o controle. Isso aqui é uma crença intermediária, inclusive. Emoções duram para sempre. Isso aqui é uma crença central. Percebe que eu trouxe aqui um pensamento automático, trouxe uma crença intermediária e trouxe uma crença central. Os nossos pacientes... Lau, por que trabalhar isso com os pacientes é importante? Bom, porque primeiro que isso aqui faz parte do tratamento. Se o paciente não conseguir reestruturar todos esses equívocos nem sessão, ele terá muitas dificuldades em conseguir reestruturar a visão realista da vida dele. Então, aqui nós vamos trabalhar hoje algumas possibilidades, inclusive de intervenções com esse tipo de mito emocional. Esses mitos, eles alimentam estratégias desadaptativas de regulação emocional. É um pouco óbvio, né? O nosso modelo cognitivo, ele funciona dentro aí da sua adaptação ou desadaptação.
A partir do momento que eu tenho um equívoco, que eu tenho uma crença distorcida, é natural que eu tenha estratégias para lidar com isso. Se a crença é distorcida, a estratégia provavelmente será desadaptativa também. Então, esses mitos alimentam estratégias desadaptativas de regulação emocional, como a esquiva, a supressão, a dramatização. Então, algumas estratégias que os pacientes utilizam ao viver aí alguma emoção que eles acreditam ser desconfortável ou perigosa. E são especialmente comuns em pessoas com transtorno de personalidade borderline, com transtorno de estresse pós-traumático, com TAG, com depressão. E aí aqui, é claro que o livro ele vai puxar a sardinha para a psicoeducação ao psicólogo de pacientes, sobre pacientes que têm diagnósticos. Mas nós sabemos que nós não atendemos apenas pacientes com diagnósticos. Então, esses mitos emocionais, eles estão presentes na vida de todo ser humano. Igual eu falei, nós aqui temos um monte de mito, nós temos um monte de crenças disfuncionais. Então, é importante que saibamos disso. Eu tenho reforçado muito isso aqui, porque os livros, a maioria das vezes, eles são americanos. Eles não são adaptados aqui para o nosso país. E aí, a maioria das vezes, esses livros tratam apenas de diagnósticos. E aqui nós temos pacientes que procuram terapia para questões do cotidiano, para dificuldades além dos diagnósticos. Eu trouxe também, já desde o primeiro encontro, que eu estou querendo falar um pouco sobre isso, a diferenciação entre esquiva, supressão e dramatização, tá? Porque teve uma aluna que me perguntou, eu achei importante já deixar isso aqui já nesse quinto encontro, para que a gente possa utilizar esses termos depois de forma mais organizada. Então, esquiva, supressão e dramatização representam, né? Essas três palavrinhas vão representar formas disfuncionais, desadaptativas de como o ser humano, de como o paciente lida com as suas emoções. São as famosas estratégias, né? Pode ser uma estratégia para compensar ou até mesmo para lidar com aquela crença. Especialmente quando a pessoa não aprendeu a lidar com essas emoções de maneira saudável. Tanto que no livro ainda fala, né, que todo esse mecanismo emocional, o desenvolvimento do mito, o desenvolvimento da crença sobre uma emoção, ela vem, gente, de acordo com toda a nossa realidade. Eu não acordo simplesmente com uma crença disfuncional sobre alguma coisa. Eu vou construindo isso ao longo da minha vida. Os livros, a literatura vai falar para nós que a maioria das nossas crenças são formadas até a nossa adolescência, né? O finalzinho ali da adolescência. Porém, muitas vezes nós esquecemos que uma crença ela pode ser desenvolvida também após a vida adulta, principalmente se eu viver um impacto emocional. Então, eu posso, até porque se fosse só até a adolescência, a terapia não faria muito sentido, né? O processo de reestruturação. O ser humano, ele continua em desenvolvimento. Então, sim, ele pode aí aprender esses mitos emocionais depois dessa infância, dessa adolescência. É importante que saibamos disso. Esquiva. Quem aqui tem um modelo de esquiva bem quente? Gente, eu sou meio do contrário, né? Tava aquele calorão, a gente estava tomando uns cafezinhos bem quentinho à noite. E aí agora tá frio, tô com as cobertas na perna, tomando um energético gelado, completamente do contra. E aí, quem tem o modelo de... Quem se arrisca a colocar aqui no chat para nós? O que é mais quente aí para vocês? Esquiva, a dramatização ou a supressão? Eu tenho uma bem forte em mim, que é assim, ó. Lá eu tenho as três. Provavelmente todos nós temos as três. Mas geralmente a gente tem uma mais forte. Uma que se apresenta, até porque é uma estratégia. E lembrem-se que o nosso modelo cognitivo ele é um só e ele funciona na base dos padrões. E aquele que eu mais utilizo é aquele que mais aparece. Ó, a Flávia falou da esquiva. O meu é a supressão. E aí, para quem me conhece mais de pertinho aqui, para quem está comigo há mais tempo, vai falar, verdade, faz todo sentido. Então, vamos lá. A esquiva, ela é quando a pessoa tenta evitar sentir uma emoção.
E ao evitar sentir aquela emoção, ela evita também situações que ativem aquela emoção. Como, por exemplo, o paciente de ansiedade social. É muito claro, o paciente de ansiedade social é o paciente mais fácil de você notar o modelo de esquiva dele. Evitar conversar sobre um término amoroso para não sentir tristeza. Eu evito falar sobre aquilo, eu esquivo daquele assunto para que eu não me sinta triste novamente. Distrair-se compulsivamente. Quem aqui tem pacientinhos com esse modelo? O paciente está ocupado o tempo todo, para não ter acesso de jeito nenhum à sua ansiedade, às suas preocupações, às suas ruminações. E aí, muitas vezes, ele se distrai de forma compulsiva com estratégias também desadaptativas, com comportamentos também desadaptativos, com comida, celular, álcool, séries, drogas, compras, sexo. Evitar situações sociais por medo de julgamento, outro tipo de esquiva. Então, a esquiva, gente, nada mais é do que a fuga. A gente foge daquilo que vai me causar ansiedade, medo, preocupação, tristeza e etc. E lá, por que isso é disfuncional? Por que é disfuncional fugir de algo que me deixa desconfortável? Essa é uma pergunta que, às vezes, até mesmo o paciente traz para o consultório. Porque quando essa emoção ela é evitada, não significa que ela desapareceu. Pelo contrário, na maioria das vezes, ela se intensifica. A esquiva reforça o medo da emoção. Ela vai criando ali o ciclo do sofrimento e faz também com que o paciente se limite. Aqui até um exemplo que eu gosto muito de dar da ansiedade social, por exemplo, é que quando eu esquivo de resolver o meu problema, eu me torno refém dele. Então é por isso que é disfuncional. É por isso que não é saudável. Lá, você está querendo dizer que o meu paciente, então, não pode fugir de nada, ele tem que encarar tudo. Não, inclusive na minha terapia e nos meus processos de supervisão, eu ensino como utilizar a esquiva de forma funcional, de forma estratégica. Porque, de novo, nós também não precisamos encarar tudo nessa vida, encarar absolutamente todos os desconfortos. Mas eu preciso utilizar isso de maneira saudável. Agora, quando eu estou utilizando só para não lidar com aquela emoção, e lidar com aquela emoção não tem nenhum prejuízo palpável e real, o que eu estou fazendo nada mais é do que uma esquiva disfuncional. A supressão emocional, essa aqui é a minha que é bem assim, ó. É o esforço consciente de calar, reprimir ou esconder uma emoção. Eu ainda sou aquela pessoa que olha para a emoção, conscientemente fala assim, eu não tenho tempo para você agora. Eu conto, às vezes, para algumas amigas, para as pessoas mais próximas, que às vezes eu vivo uma situação muito, muito triste, e eu olho para aquilo e falo, eu não vou ver agora, eu estou sem tempo, eu vou trabalhar, vou fazer minhas coisas, no próximo feriado eu vejo isso. Aí eu deixo para sofrer no feriado, aí eu vou chorar só no feriado, eu vou tentar resolver o problema só no feriado. Eu tenho esse mecanismo, ó, há muito, muito tempo. Então, reprimir ou esconder uma emoção, olhar para ela, saber que ela existe e dar aquela disfarçada. Geralmente por julgá-la inadequada ou vergonhosa. No meu caso, por exemplo, eu enxergo a emoção como algo inútil. Gente, isso aqui vai ficar gravado? Uma psicóloga falando isso em voz alta, tá? Eu olho para as minhas emoções e fico assim, para quê? Agora não, tô cheinha de coisa para fazer. Então, isso é uma supressão emocional. Eu não dou valor, o devido valor que uma emoção precisa ter. Exemplos, engolir o choro na frente dos outros, mesmo com vontade de chorar. Ou adiar o sofrimento. Forçar-se a parecer forte diante de uma perda. Fingir que está calmo quando sente raiva por dentro. E por que é disfuncional? Porque a supressão, ela vai aumentar a carga fisiológica. Eu vou me sentir ainda mais tensa, ainda mais ansiosa. O problema, gente, eu dou esse exemplo para os pacientes, problema é igual boleto vencido. Quando ele vence, os juros começam a aumentar. Os problemas também. Então, quando eu faço essa supressão, eu evito a resolução de alguma coisa, na grande maioria das vezes. E o problema, ele tem juros.
Então, além de me sentir mais tensa, mais ansiosa, eu posso estar aumentando de forma significativa o tamanho daquele problema. Prejudica o processamento emocional, piora o bem-estar a longo prazo, porque aí lembra que nós estamos treinando um cérebro, né? E esse cérebro está ficando cada vez mais disfuncional. E aquela emoção que deveria ser uma emoção saudável, ela vem se tornando aquele cérebro que está sendo suprimido o tempo todo uma emoção altamente perigosa. Então, uma emoção que deveria ser algo natural, torna-se um bicho de 7 cabeças. Porque todas as vezes eu evito, todas as vezes eu suprimo. E, além disso, compromete a autenticidade nas relações. Afinal, eu não utilizo essas emoções de forma funcional dentro das minhas relações. E aí, eu ainda completo, na grande maioria das vezes, ou com pacientes mais disfuncionais, mais desregulados, com a dramatização emocional. Aqui também vocês têm pacientinhos com esse tipo de estratégia? Tenho certeza absoluta. A dramatização emocional, ela é quando a pessoa expressa essa emoção de forma muito exagerada ou caótica. Lá, nós estamos falando do border? Pode ser que sim, mas não necessariamente. Quem aqui nunca fez uma dramatização emocional? Com o seu, não tenho dúvida. Vocês não dão um pingo de vergonha na cara se falar que não. Tenho certeza absoluta que todos nós já tivemos aí essa estratégia. Até mesmo para conseguir aquele negocinho que era muito importante para nós. Dentro das relações, dentro de um processo de vendas ou compras. Tá? A dramatização emocional, ela vai aparecer aí de forma, na demonstração, na expressão de um sentimento de forma mais exagerada, mais caótico e de forma que não é coerente com o momento, de forma que não é coerente com aquela situação ou, de fato, com a intensidade que aquela emoção deveria ter aparecido. Então, não para processá-la, né? O formato que a gente vai lidar aí não é para processar aquela emoção, não é para lidar, mas é como uma forma indireta de pedir acolhimento, controle ou resposta do outro. O que eu falei? Na relação, a gente usa para tentar conquistar algo que a gente quer. Exemplos: gritar ou quebrar objetos ao sentir raiva. Usar o choro de forma descontrolada e constante para não ser confrontado. Gente, quem aqui nunca se fingiu estar triste só para o parceiro ou para a parceira descobrir o que tinha de forma automática, ele sozinha, só para ele ler na bola de cristal? Isso é uma dramatização emocional. Às vezes até tá um pouquinho triste, né? Porque senão não precisaria fazer a dramatização. Mas fez toda aquela cena, aquele cenário para alcançar alguma coisa, uma resposta desse outro. Por que é disfuncional? Eu volto ali antes até mesmo de trazer o trechinho ali, eu volto na questão do padrão. A gente vai treinando o nosso cérebro a funcionar de forma desregulada. Gente, eu já brinquei aqui, eu acho que foi aqui que eu andei brincando, que acho que eu vou acabar não usando esse roteiro nada. Que eu andei falando do quão grave é nós treinarmos o nosso cérebro de forma errada. Às vezes a gente acha que é um negocinho assim, ó, desse tamanhozinho. Vai lá, mas foi só uma vezinha, mas foi... O grande problema, que é o que eu psicoeduco muitas vezes os meus pacientes, é que as nossas estratégias, elas têm um fundamento. Elas podem ser desadaptativas, mas elas têm funções. E a partir do momento que eu faço aquilo e isso funciona, o meu cérebro aprende aquele recurso. Então, o problema, ele nem sempre é um problema palpável ou um problema a curto prazo. Esse problema, ele pode vir a acarretar maiores prejuízos a longo prazo. Como, por exemplo, utilizar essas estratégias aqui de forma desadaptativa. Por que é disfuncional? Porque afasta as pessoas, aumenta... Gente, e aí se eu afasto pessoas, o que meu cérebro entende? Que as emoções são perigosas. Afinal, quando eu fico muito triste, o meu namorado vai embora, ele não fica, ele vai embora. Então, eu não posso ficar triste mais. Então, é melhor engolir o choro. Viu como estão todas conectadas? Afasta pessoas, aumenta o sentimento de rejeição, mantém o padrão de desregulação emocional. Para mim, esse sempre é o mais grave.
A dramatização pode mascarar a emoção real, ou seja, o meu cérebro agora não sabe lidar com emoções verdadeiramente. Uma coisa que era para eu ter sentido de uma forma, eu senti de outra. Que fica sem espaço para ser compreendida e validada. Imagina o paciente com esse sintoma, com essa estratégia em sessão. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Meninas aí que estão comigo, conseguem dar um exemplo de algum caso, sem citar nomes, claro, né, sem quebrar o sigilo do paciente, mas que tenha aparecido com muita frequência no consultório, ou que, inclusive, a estratégia pode estar atrapalhando o processo terapêutico? Flávia, Carol, Érica, Ju, Laila, Débora. Qual aí tem aparecido muito no consultório? Ou com um paciente específico, que apresenta muito, igual eu falei, os casos de ansiedade social, aparece muita esquiva, né? Flávia, bora? Me ajuda? Eu falei que eu ia por você para dar um encontro hoje, que eu tava meio ruim. Ontem, falei, ô, vai lá, faz para nós lá. Aí ela riu de mim. Ninguém vai dar o exemplo, Ju? Tem algum paciente apresentando uma dessas estratégias? Vocês darem exemplos. Eu acho que o tempo todo vai surgindo, né? Hora esquiva, hora supressão. hum, Porque eu entendo também que a esquiva seja usar droga e beber, né? E comer compulsivo também é uma forma de se esquivar. Então, acho que a gente tem o tempo todo. Até o nosso silêncio também diz assim, é que são tantas emoções. É isso mesmo. É difícil de lembrar exatamente, mas eu acho que está o tempo todo, assim. Eu acho que eu não sei se dá para dizer que só os transtornos ansiosos têm muita esquiva, tem muita evitação, certamente, né? Mas não dá para dizer, né, Lau, que assim, tem um tipo Não. que prevalece mais em É muito mais comum. Quando a gente pega um caso de ansiedade social, nossa, ele abriu a boca, você sabe ali que tem um mecanismo de esquiva, de evitação, de forma muito significativa. Eu conto, né, um pouco dos meus traços de ansiedade social. E hoje eu avalio, eu olho para trás, eu fico assim, gente, como era nítido, e ninguém percebeu. Ninguém percebeu o quanto, e eu percebo os traços aparecendo, as estratégias aparecendo, inclusive no dia a dia. Aqui, né, a gente tem um determinado compromisso, né, e eu falo a gente porque a Flávia está comigo. A gente tem um determinado compromisso uma vez ao mês na igreja, e a gente participa de um sorteio. E esse sorteio você participa dele, se você for sorteado, você precisa ir lá na frente da assembleia, que é uma assembleia o quê? De umas 300 pessoas, Flávia? Por aí. Umas 300 pessoas na frente da paróquia inteira executar alguma função. E aí, sempre que cai a semana que eu estarei no sorteio, hoje, inclusive, o Caio tá na preparação, que ele participa do sorteio sábado, graças a Deus. Se bem que eu acho que eu também, ou não. Não. Enfim, gente, quando eu chego na semana de preparação para participar desse sorteio, o meu cérebro fica a semana inteira assim para mim, assim, e se você inventar uma desculpa? E se você ficar doente de verdade? Porque às vezes você vive doente, às vezes você fica um pouquinho doentinho que você tiver, você já não precisa ir mais. E se você arrumar alguém para pôr no seu lugar? E hoje eu lido super bem com isso, porque eu ouço essas vozes, eu ouço esses pensamentos automáticos e eu esquivo deles. Então, eu já não ouço eles com atenção mais. Mas todo mês, na hora que chega a minha semana, o meu cérebro faz isso de forma automática. Ou seja, os sintomas ainda estão presentes ali. Normal. O que a gente aprende na terapia, para que serve a terapia? Para identificar, para reestruturar, para fazer o processo de enfrentamento. Aqui hoje, né,
nessa vida atual que eu tenho de estar presente nas redes sociais diariamente, de ter esse tipo de evento com muita frequência, hoje eu já não tenho isso mais. Agora, com a questão da igreja, tem o quê? 2 anos, 1 ano e meio que a gente está passando por esse movimento. Nossa, gente, naturalmente, quando chega esse rolê, o meu cérebro começa, vamos inventar uma desculpa. E se a gente for fazer alguma coisa esse final de semana ao invés de você ir? Bobeira, você vai todo final de semana, para que você vai agora também, que é a sua vez? Não, arruma alguém. Se você arrumar alguém, vai ficar muito mais fácil para você. E ali, ó, eu brinco, é um homenzinho aqui dentro, né, agindo. Cabe a mim fazer o enfrentamento. Até porque eu já sei enfrentar isso, eu já sei identificar, eu já sei refutar, e eu já sei enfrentar o movimento cognitivo aí que eu tenho. Então, algumas características, elas são muito padronizadas em determinados diagnósticos, em determinadas dificuldades. É por isso que muitas vezes os livros utilizam exemplos que são já aí coerentes com esse tipo de diagnóstico. Então, igual eu falei, o objetivo da terapia, o paciente busca a terapia para lidar, inclusive, com essas estratégias. Quantas vezes um paciente com ansiedade social, por exemplo, não falou para o terapeuta, né? Eu queria poder não sentir isso ao ser sorteada, ou correr o risco de ser sorteado. O que ele está querendo dizer? Eu não quero ter medo de enfrentar esse movimento. Eu não quero me sentir dessa forma. Eu não quero precisar inventar uma desculpa para não estar lá. Ele quer deixar de ser refém. E aí, para isso serve a terapia. Né? Então, a terapia vai servir para ajudar o paciente a reconhecer esse movimento, reconhecer as suas crenças, desconstruí-las, ou seja, reestruturá-las e desenvolver uma relação mais saudável, tanto com as suas emoções quanto com esse modelo. Porque, igual eu falei, o meu modelo ele está presente aqui, mas hoje eu enfrento ele, eu ignoro ele. Viu que é uma supressão? Eu vejo eles aqui e ignoro. É uma supressão saudável, não é? Eu já sei do funcionamento desses pensamentos, eu não preciso ouvi-los mais. Eles simplesmente existem e eu tolero a existência deles. Vou compartilhar a telinha com vocês de novo. Mas também porque você entendeu que você não está julgando mais aquilo que você está sentindo, né? Porque eu acho que esse é um ponto também que o livro traz, né? Perfeito. De julgar como, como fraqueza, como, né? Julgar o medo como... Mas quando eu falo, né, que essa supressão, em alguns casos, ela pode ser saudável, é justamente porque naquele momento já não há necessidade, igual no meu caso, por exemplo, não existe a necessidade mais de reestruturação. Eu não preciso reestruturar esses pensamentos. Eles podem simplesmente existir, eu posso fingir que eles não estão por aqui. E aí eu fiz aqui só um quadrinho, né, para vocês, que vocês recebem depois desse material, que é fazendo essa diferenciação, né, de cada um dos elementos aí dessas estratégias. A esquiva, a supressão e a dramatização. Então, esquiva, a gente foge da emoção ou da situação, e o que acontece é que reforça o medo daquela emoção. A supressão, eu reprimo o sentimento conscientemente. Aumenta a tensão e o sofrimento interno. A dramatização, eu exagero na expressão para obter algo. Isso vai atrapalhar os vínculos e vai reforçar o caos. E os 3, né, que eu não escrevi, mas os 3, lembrando, reforçam o modelo cognitivo disfuncional. E agora vamos começar o capítulo de verdade, né, que a gente está fazendo uma introdução aí dessas estratégias, justamente porque esses termos vão aparecer ainda muitas vezes no livro. Este capítulo ele vai abordar para nós os mitos emocionais, a gente falou sobre isso, que são essas crenças distorcidas, né, rígidas ou disfuncionais, sobre o que são emoções, como elas funcionam e como elas devem ser tratadas. Alguns pacientes apresentam aquele mito, né, de eu quero ficar livre da ansiedade, isso é um mito emocional. Eu quero ficar livre dessa tristeza, eu não quero sentir tristeza nunca mais. Mito emocional, mito emocional. Aqui, eu sei que nós estamos hoje em menos pessoas, porém eu acredito que nem todos me ouviram falar sobre isso. Uma das coisas que eu gosto de diferenciar turmas, se vocês não assistiram os outros encontros, assistam, porque eu falo muito disso em um outro. Mas eu faço a diferenciação entre o termo, tá? Mas, gente, é uma diferenciação boba entre distorção e disfunção.
né? Algumas meninas já estavam aí comigo no dia que eu expliquei isso. Distorcido é aquilo que distorce da realidade. Então, quando eu olho aqui a Ju, a Ju abaixou a cabeça e está fazendo algum tipo de anotação. A minha interpretação sobre o que ela está anotando ou o que ela está pensando é uma distorção cognitiva. Por quê? Porque eu estou distorcendo a realidade. Primeiro, que eu não leio mente. Segundo, que eu não vejo coisas além da câmera. Então, o simples fato de interpretar isso é distorcido. Estou distorcendo uma realidade que não tem como eu ter acesso. Disfuncional são pensamentos ou ideias que não têm função. Como, por exemplo, eu poderia pensar aqui assim: nossa, o que será que a Ju está anotando no papel dela? Será que essas anotações dela é sobre o meu encontro? Ah, mas isso também é distorcido. Sim, é distorcido. Eu ainda estou tentando interpretar a realidade da Ju. Só que o grande ponto é, esse pensamento, essa ideia também é disfuncional, porque não tem uma função. O que me interessa aqui que ela está anotando no caderno dela? O que altera no conteúdo que eu preciso oferecer? O que altera no significado do meu comportamento? Então, disfuncional é aquilo que não funciona, que não tem serventia, que não serve para muita coisa. Lau, por que essa diferenciação? Porque algumas vezes vocês perguntam assim para mim: Lau, e quando a ideia do paciente, o pensamento do paciente é algo real? Às vezes é real. Às vezes ele olha para a realidade dele e fala assim: misericórdia. Ou eu tenho um boleto de 10 mil reais para pagar e eu não tenho dinheiro. Vão penhorar, é penhorar que fala? Vão penhorar, prender o meu carro. É distorcido? Não, né? Não é. É uma realidade. Ele está super preocupado. Ele deve um boleto de 10 mil reais e vão prender o carro dele. Mas o formato do pensamento não tem função. Porque eu pensar, meu Deus, que misericórdia, eu não tenho 10 mil e eu não sei o que vou fazer para pagar esse carro, não resolve o problema dele. Então, ele deixa de ser apenas distorcido e ele passa a ser também disfuncional, não serve para nada. Fez sentido essa diferenciação? Eu adoro fazer essa diferenciação. Adoro. Facilita muito as minhas intervenções. Porque antes eu caía também nessa ideia do, meu Deus, mas é real, coitado, né? Como que nós vamos fazer, né, para pagar essa questão do carro, né? Um baita problema. Como é que eu reestruturo isso? Eu não reestruturo. Aí é por isso que a gente trabalha, às vezes, na técnica de solução de problemas, nas técnicas de aceitação, na visão de futuro. Não é para reestruturar. Imagina eu falando assim para o paciente, e se pensássemos diferente sobre esse problema? Ele vai falar, como? Eles vão prender meu carro, Lau. Mas se a gente ver o lado bom da coisa, disso aqui, não vai dar, né? Não vai rolar. Então, eu vou precisar direcionar esse paciente para um outro caminho terapêutico. Esses mitos são frequentemente internalizados ao longo da vida, né? Igual eu falei, é desenvolvido ao longo de toda a minha vida. Ele não é desenvolvido apenas diante de um fato, de uma circunstância, não é porque o paciente terminou um namoro que aí agora ele tem essa visão, não. Aquilo vem sendo desenvolvido. Ela pode ter sido ativa agora, mas ela vem sendo desenvolvida ao longo da vida. Muitas vezes em ambientes invalidantes, né? Então, menino, para de chorar que homem não chora. Quando você chora, você mostra fraqueza para as outras pessoas. E acabam alimentando comportamentos desadaptativos, né? Igual a gente falou, tá tudo conectado. Se uma emoção está desregulada, a probabilidade de existir um comportamento desadaptativo é muito, muito grande. Tratar a emoção como um inimigo mantém o sofrimento. Quem aqui nunca fez isso? Olhou para a emoção como se ela fosse a pior coisa do mundo. Ah, mas é algo que dói muito, está no nível 10, eu estou sofrendo. Ela ainda não é um inimigo. Ela faz parte da vida humana. E eu gosto muito da ideia de que nós precisamos dar nome, o nome correto para as coisas. Para as emoções também. É igual quando a gente fala assim, nossa, o docinho é o inimigo da minha dieta. Não é. O docinho é só o docinho mesmo. Ele continua sendo docinho.
Ele não é inimigo de nada, nem da sua dieta, nem do seu peso, nem o seu inimigo. Porque a partir do momento que eu olho para isso, percebe que parece que o problema é o doce, não sou eu? Né? Quando eu coloco as coisas como inimigos, eu me tiro da jogada. Isso é importante para o tratamento. Até eu escrevi lá no Instagram essa semana, né? Que eu recebi uma caixinha, não sei se a pessoa está aí, mas eu respondo com muito carinho. Que a pessoa me mandou, né? Lau, a procrastinação não me deixa ser produtiva. Ó, a procrastinação parece que é algo externo. A emoção é a minha inimiga. Ó, a emoção parece que é, né, um confronto. Não, não é. Nós somos uma única pessoa. Quem procrastina sou eu, quem come o docinho sou eu, quem vive a tristeza sou eu. Então, quando eu trato as minhas emoções como inimigas, eu mantenho o meu sofrimento. Afinal, eu não sei lidar com isso. E eu também não estaria disposta, gente. Nós estamos falando aqui do significado cognitivo das emoções. Eu não estaria disposta a lutar contra um inimigo tão forte, como a tristeza, por exemplo. Mais que algo externo, misericórdia, eu não lidaria. Já pensou? Enquanto aprender a compreender, né, o fundamento, o funcionamento dessas emoções, aceitá-la tal como ela é, regular ela das maneiras corretas, faz com que eu seja livre. Que igual eu falei aqui agora. Eu tenho as minhas distorções cognitivas automáticas, mas eu não sou refém delas mais. Elas existem, eu finjo que elas não estão ali. Promove resiliência e promove saúde mental. Aquele que sabe lidar com as suas emoções, né? Não, em uma era de conteúdo digital, aí de muito conteúdo, nós teríamos aí uma visão de inteligência emocional, fortalecimento emocional. Então, qual que é a nossa proposta? Né? Não só do livro, mas a nossa também, enquanto um grupo de psicólogos que estão treinando para trabalhar bem com seus pacientes. Desenvolver uma nova compreensão, um novo olhar dessas emoções, do funcionamento dessas emoções. Até porque, gente, a gente já vem falando disso ao longo dos encontros. O trabalho básico da terapia é fazer regulação emocional. Não é? Lembra que a gente falou isso no primeiro encontro? O básico da terapia é regulação emocional. Ah, mas você falou que a terapia é para reestruturar pensamentos, ideias e cognições, etc., e a modificação de comportamentos. Mas a gente faz isso com qual objetivo? É para regular as emoções? Então, é o ponto central dos nossos tratamentos. O paciente, ele busca, na maioria das vezes, reduzir o desconforto que ele sente. Qual desconforto? O emocional. O terapeuta, nós terapeutas, vamos precisar ajudar os nossos pacientes a identificar esses mitos. E aqui eu estou falando de identificação mesmo, tá? Igual, sabe quando a gente faz lá com os pensamentos automáticos de quando o paciente vê o ex-namorado no bar com outra? Aí a gente pergunta lá para ele, né? Qual foi a situação? Qual foi a situação? Ela te conta, aí a gente pergunta o que ela pensou. Aqui é a mesma coisa. É a identificação dessas cognições que a gente está classificando aqui hoje como um mito emocional. Então, nós vamos identificar essas cognições que alimentam essa desregulação emocional. Nós vamos ajudar o paciente a compreender e como refutar essas crenças, essas ideias. Lau, como que nós faremos isso? Nós vamos fazer o processo de reestruturação cognitiva, igual nós fazemos com os pensamentos, com as outras cognições, em relação aos mitos. Porque aqui eu quero que o meu paciente tenha uma visão mais realista das suas emoções, mais saudável, mais funcional e mais adaptativa. E nós vamos ajudar o nosso paciente a vivenciar essas emoções, só que agora vivenciá-las com segurança. Porque agora ele não precisa evitar mais, ele não precisa suprimir, ele não precisa dramatizar. Afinal, ele tem a Carol, a Flávia, a Érica, a Ju, a Débora, ajudando ele a fazer esse caminho. Ajudando ele a utilizar as estratégias de regulação emocional para se regular de fato. Então, nós vamos incentivar, nós vamos passar treinamentos, nós vamos utilizar as estratégias terapêuticas para que ele possa vivenciar essas emoções, só que agora em terapia. Só que agora em experimentos comportamentais, para que ele possa aprender a tolerar o desconforto,
a entender o funcionamento real daquela emoção. Porque só a psicoeducação não vai bastar. Você vai psicoeducar, ele ainda vai querer evitar. Afinal, ainda é perigoso. Tá? Então, sim, aqui nós estamos falando basicamente de ativação comportamental, experimento comportamental, dessensibilização sistemática. Meninas, como é que vocês estão? Dúvidas? Comentários? O conteúdo está mais levinho hoje, né? Apesar de eu estar mais ofegante, porque sei lá o que eu tenho, mas está mais levinho hoje. Como os mitos... Geise, pode falar. Isso, me ajuda, que eu descanso um pouquinho. Lá, no início do capítulo, eu coloquei umas dúvidas aqui que eu tinha antes de você ir para a próxima parte. Já na página 89, ele fala algo sobre pensamento dialético. Quando ele traz aqui em uma parte, deixa eu ver, na página 89, deixa eu ver qual é o parágrafo, o segundo. Se eu não... Isso. O que é que ele chama de pensamento dialético aqui? Está falando de uma estratégia da DBT, da visão que a própria DBT tem para oferecer. O que era o pensamento? Gente, foi aqui que a gente falou de pensamento dialético? Foi? Quem está aí para responder para a Geise? O que é um pensamento dialético? Eu entendo que seja um pensamento menos extremo, né? Não tão 880, né? Mais flexível. Pensamento dialético é a união entre a razão e a emoção. Ele é basicamente isso. A Laila falou, seria tipo uma metacognição, aquele pensamento que conversa com o outro. A Ju falou de um... É porque, gente, eu não sou boa de DBT, né? Que fique claro. Mas a Ju falou de um... Por uma visão do 880, mas é justamente porque na DBT tem uma técnica para desenvolver esse pensamento dialético que é utilizado uma linha de espectro. E aí, nessa linha, vocês sabem, né, o que é uma linha de espectro, né? Quando você vê o negócio assim andando, né? Um monte de elementos ali dentro do 8 ou 80, tem os outros números. Do maior para o menor, tem outras medidas. Do melhor para o pior, tem outras. Isso é um pensamento dialético. Você entender que existem outras possibilidades no meio termo entre a razão e a emoção. Eu posso chegar em um ponto mais saudável. Supriu a sua dúvida, Geise? Sim, lá, eu estava anotando. Tá. Gente, as estratégias de DBT são muito legais, tá? Eu tenho uma colega de trabalho que eu estou tentando incentivá-la o máximo para que ela estude bastante DBT, para que ela se forme, seja uma bela de uma especialista, para ela ser minha concorrente, só que eu de TCC e ela de DBT, mas assim, eu estou convencendo ela ainda, sabe? Eu procuro tem muita gente que procura supervisão em DBT, e aí eu não tenho muitas vezes para onde mandar, e aí eu queria muito que essa colega de trabalho fizesse esse trabalho para nós, para ficar mais fácil, né, para a gente continuar todo mundo em equipe, né? A gente fazer o negócio girar aqui dentro das nossas intimidades. Gente, já tentei fazer isso com outra colega em relação à tal da supervisão para crianças. Eu tenho uma colega aqui que não quer de jeito nenhum. Ela já é especialista, já tem tudo para ser. Quer supervisionar vocês? Não. Então, vamos lá. Como que esses mitos emocionais contribuem para a desregulação emocional? Bom, a gente já falou de um monte de questões aqui, né? De um monte de possibilidades, mas vamos reforçar. Os mitos emocionais, ter essa visão distorcida sobre as emoções, faz com que o paciente tenha ainda mais medo. Medo de vivenciar aquela emoção, vergonha de vivenciar aquela emoção, a rejeição, e aí a gente tem a estratégia ali que a gente acabou de citar, né, que é a supressão, o que leva à evitação e à dificuldade de nomear. Gente, quando o paciente ele tem tanto receio de uma determinada emoção, às vezes ele não consegue nem te dizer o que ele está sentindo. Uma emoção, por exemplo, que aparece muito no consultório, sem nome, é a tal da frustração. Não sei se vocês já viveram algo aí na clínica parecido.
Quando o paciente sente frustração e aquilo dói... Gente, porque a frustração dói, né? E qual que é a função da frustração? É mostrar para o meu cérebro, eu me sinto frustrada porque meu cérebro percebeu que as minhas expectativas não foram alcançadas. Velho, isso dói. Gente, dói. Eu acho que a frustração dói mais do que a tristeza. E aí o paciente, ele chega tão frustrado e ele acha aquilo tão desconfortável, ou ele percebe que é uma frustração, porque ele está, sim, frustrado com as expectativas que não foram supridas, que ele não consegue nomear. A inveja é uma outra emoção que causa vergonha no paciente, e ele não quer te contar exatamente o que é. E aí, muitas vezes, eles utilizam termos até mais bonitinhos para não ficar tão ruim. Aí, parece que eu senti que... E aí, ele tenta tamponar aquilo, quando, na realidade, ali seria muito mais fácil se ele tivesse essa habilidade de nomear e aceitar que aquela emoção faz parte da condição humana. Então, ele vai ter dificuldade de nomear, ele vai ter dificuldade de tolerar, que se eu não sei exatamente o que é, como é que tolera, né? Como é que tolera? Ou de processar as experiências emocionais. Isso cria um ciclo de evitação emocional que vai agravar o sofrimento do paciente e vai manter os sintomas. Igual eu falei, para mim, esse prejuízo é sempre o mais grave, né? Que é trabalhar, fazer com que o processamento da informação do paciente ele fique cada vez mais disfuncional. Aqui, que legal, a Geise falou, isso aqui está, inclusive, numa das partes do livro, né? O que o social fala sobre a inveja reforça essa crença, exatamente. Lembra que os mitos emocionais, eles vêm da cultura, das experiências que o paciente teve, de como a família lida com aquela emoção, do que ele ouviu falar, do ambiente invalidante. O social também é um ambiente invalidante, tá? A DBT trata diretamente os mitos emocionais? A DBT ela não tem foco primário nesses mitos emocionais. Nenhuma abordagem, na verdade, vai ter. Nós teremos linhas de raciocínio que vão pensar um pouco mais nisso, que vão trabalhar um pouco mais isso, mas o foco primário de todas as terapias será ou a regulação emocional ou a reestruturação cognitiva. Mas a DBT ela vai oferecer técnicas práticas extremamente úteis. A gente acabou de falar aqui dessa questão do pensamento dialético, para identificar os mitos e para fazer o processo de reestruturação, né, de refutá-los. Como, por exemplo, psicoeducação, atenção plena, exposição emocional, ação oposta. Meninas, uma das coisas, deixa eu fechar aqui de novo, que eu adoro ver vocês. Uma das coisas que eu acho importante, eu acho que eu já falei, mas eu não tenho certeza, é que as técnicas variadas das abordagens vão aparecer com nomes diferentes, em abordagens diferentes. A gente falou disso, foi aqui, né? Foi, não, então tá bom. Às vezes aparece uma técnica com um nome, e na hora que a gente vê, fala assim, mas essa técnica aqui é aquela que eu uso lá na TCC. Gente, é mais ou menos tudo muito parecido. Só que muitas vezes altera um pouco do formato de aplicação, o objetivo da aplicação, o termo que utilizou. E vamos combinar? Gente, isso aqui vai ficar gravado, né? Não me xinguem depois vocês assistirem lá, daqui 5 anos, falar o ano, olha o que você falou. E vamos combinar também que o cara que está lá inventando uma abordagem, eu sei, gente, que não é assim que funciona, tá? Mas vamos aqui pelos termos mais senso comum para a gente brincar um pouco. Estou aqui deitada na minha casa e falo, vou desenvolver uma abordagem, um método. Inclusive, tem um cara que faz isso, eu acho super engraçado. Porque aí ele inventa um método, mas aí ele dá o nome que ele quer para a técnica, e na hora que eu vejo a técnica, eu penso, mas essa técnica não foi inventada, não, a gente já tem ela já disponível no mercado. O cara tá lá inventando, falou assim, eu vou criar, né, no caso da Marsha Linehan, falou, eu vou inventar uma abordagem. Aqui, ó, tô estudando, vai dar certo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. É claro que ela vai nomear as técnicas de acordo com o que ela acha que é. Não é? Então, é por isso que as técnicas são semelhantes e aparecem com nomes diferentes. Até para não confundir. Uma das coisas que o terapeuta cognitivo-comportamental não faz, ou qualquer outro aí da base de PBE,
é comparar as nossas técnicas com linhas terapêuticas de pseudociências e das linhas psicanalíticas, porque senão vocês vão ficar loucos. Lá, a escutativa é semelhante a qual estratégia que a psicanálise... Gente, vocês vão ficar loucos se vocês fizerem isso. A gente vai comparar estratégias aqui dentro da nossa turma. É como se eu perguntasse, será que o sentimento que eu tenho pela Flávia é parecido pelo sentimento que eu tenho pelo Caio? Nós vamos ficar doidos se eu for tentar explicar. Não, mas é que o que eu sinto pela Flávia funciona assim. Não tem como comparar. Tá? Então, aqui a gente compara dentro da turma, dentro do grupo, para ficar mais fácil. Então, essa técnica parece com aquela. Sim, às vezes é até a mesma, só que tem um nome diferente, uma aplicação diferente, um objetivo diferente de chegar num determinado resultado. Tá? Só para ficar claro aí. Porque, sim, nós vamos encontrar muitas coisas parecidas. Hoje eu tive uma supervisão que a pessoa aplicou um exercício de mindfulness super legal, mas na hora que ela me explicou, aí eu percebi que era um exercício de mindfulness, mas ela não tinha percebido. E aí eu mostrei para ela e ainda zoei, acho que ela não tá aqui não, mas ainda zoei, falei, não é a senhorita que não gosta de mindfulness? Ela assim, mas eu nem tinha visto o que era. Eu falei, pois é, né? Porque ela aplicou de uma forma diferente, uma estratégia diferente, mas foi uma estratégia de mindfulness. Ah, ficou claro, né? Cartão de enfrentamento. Eu já vi o pessoal utilizando vários outros nomes para cartão de enfrentamento. Tá? Eu mesma, cada dia, utilizo um nome de alguma coisa diferente. Aqui eu coloquei para nós sobre a identificação das crenças disfuncionais sobre as emoções. Gente, eu vou fechar rapidinho de novo, só para eu ver uma coisa. Já volto. Tá. Não tô vendo se eu fiz igual, como eu fiz os slides semana passada, já deu uma esquecidinha. Tô vendo se nós estamos no tempo e se eu fiz igual eu fiz dos outros, sabe? De colocar de uma parte para frente, que eu não ia dar, mas eu acho que não tem, não. Nós vamos ter que acelerar aqui o negócio. Aqui nós já estamos falando um pouco sobre algumas estratégias para resolver esses mitos emocionais. Então, a identificação das crenças já é um passo. Lembra que até no processo de reestruturação cognitiva com o paciente, a identificação já é um bom passo para fazer o processo da reestruturação. Então, aqui, o objetivo da identificação é tornar consciente ao paciente como ele pensa sobre esses mitos. Então, fazer esse processo de identificação vai ajudar o paciente a já perceber que ele está caindo dentro de uma distorção, que ele está caindo dentro de uma armadilha cognitiva. Há um termo aí que geralmente não é utilizado nos livros, e eu gosto de utilizar, para poder psicoeducar o paciente, porque fica muito mais claro para ele. Como que a gente faz essa identificação na prática? Descoberta guiada, né? Use entrevista aberta. Gente, entrevista aberta e descoberta guiada é mais ou menos a mesma coisa. O que você aprendeu sobre sentir tristeza ou raiva na sua infância? O que você pensa quando sente determinada emoção? Se você sentir isso, o que pode acontecer? Explorar os termos, isso aqui eu já ensinei também em algum momento, eu não lembro se foi no Clube do Livro, mas uma das coisas que eu gosto de fazer muito é explorar ali a linguagem que o paciente está apresentando. Então, quando ele fala para mim, né, isso é fraqueza, eu vou tentar entender com ele o que é fraqueza. O que é fraqueza para você? E o que isso tem a ver com sentir tristeza? Então, essa já é uma estratégia de identificação. Aqui eu coloquei, né, a questão do refutar e de flexibilizar também essas crenças. O objetivo da refutação e da flexibilização é substituir essa visão que o paciente tem sobre as suas emoções por uma visão mais realista.
uma visão mais saudável. Como fazer isso na prática? Como fazer isso na prática? A gente tem várias formas. Eu não preciso me apegar só ao que está escrito no livro, só o que eu estou trazendo aqui para vocês. Gente, eu não estou me vendo, parece que eu estou tudo bagunçado. Com psicoeducação. Laila, eu acho que eu coloquei no slide, tá? Com psicoeducação, né, baseado lá naquele modelo das emoções. Emoções são respostas adaptativas, naturais, temporárias. A gente falou muito sobre a tal da psicoeducação aqui. Outra forma para flexibilizar os mitos também é fazer os experimentos comportamentais que eu já citei aqui, só que agora de maneira segura, porque agora ele está acompanhado pelo psicólogo, pelo psicoterapeuta. Então, vamos ver o que acontece se você permitir sentir tristeza sem tentar fugir dela. E usar os diálogos socráticos, a descoberta guiada, para poder questionar a rigidez desse paciente. Falei disso, mas eu vou repetir. A descoberta guiada, ela é uma estratégia que está conectada, ela é necessária em praticamente todas as técnicas de TCC. É impossível aplicar de forma efetiva uma técnica sem saber fazer uma boa descoberta guiada. Lau, como assim? Todas as técnicas precisam de questionamentos, de perguntas. A não ser que o paciente vai preencher um formulário pronto. Mas ao aplicar uma técnica em sessão, eu preciso ser boa de descoberta guiada. Eu não vou trazer só perguntas coladas, né? Copiadas e coladas para a sessão. Eu preciso saber perguntar, eu preciso saber conduzir. E isso é descoberta guiada. Como promover a aceitação e a tolerância emocional? Nós precisamos ensinar esse paciente a sentir, a ter as suas emoções sem julgamento, sem essa evitação e sem o comportamento impulsivo. Para isso, nós teremos aí várias estratégias. Como fazer na prática? Com psicoeducação. Psicoeducar a diferença entre emoção e ação. Uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar com os pacientes é mostrar para eles que a emoção é um sentimento fisiológico. Ele é interno. E o comportamento, ele é externo. Ele é uma escolha. Não existe comportamento automático. Lá, mas tem algumas conceitualizações, algumas análises funcionais que vê o comportamento como automático. E aí tem uma outra explicação. Mas comportamento impulsivo ainda é escolha, tá? Porque senão, de novo, a terapia não faria sentido, né? Use a metáfora, né, da emoção como uma onda. Essa é uma estratégia que está sendo citada no livro, né? Ela sobe, atinge o pico e desce se não for bloqueada. Pratique mindfulness. Gente, o mindfulness é para ser aplicado na vida do paciente no dia a dia. Não é só na hora da emoção. Ai de um de vocês se me mandar fazer uma técnica de mindfulness na hora que eu já estiver explodida. É igual na crise de ansiedade. Ah, mas o meu paciente tem crise e não faz respiração diafragmática. Mas quem foi que te falou que é para ele fazer na hora da crise? Na hora da crise, se ele ainda não tem treinamento daquilo. A Laila é corredora, a Laila corre. Imagina se eu falo assim para a Laila, Laila, domingo, viu? Domingo quero te ver lá na São Silvestre, não sei quantos, já nem sei quanto quilômetro que deve correr lá na São Silvestre. Lá na São Silvestre, correndo, fazendo não sei o que lá, 8 horas da manhã. Ela fala assim, lá, mas eu ainda só corro 5 quilômetros, também não sei quantos quilômetros a Laila corre, não, tá? Mas eu só corro 5 quilômetros. Fala, então, mas te espero domingão lá, fechou? Ela vai rir de mim? Fala, não, Lau, preciso de um treinamento, eu preciso me preparar, eu não tenho nem tênis para isso, sabe aquele, não tenho nem roupa para isso, eu não tenho nem tênis para isso. Aqui as nossas estratégias de regulação emocional funcionam assim também. A gente usa as estratégias no dia a dia para eu treinar o meu cérebro, para ele aprender. E aí, na hora do vamos ver, eu tenho recursos, eu tenho repertório. Ju, pode falar. Era isso que eu ia falar mesmo. Na hora da crise, ele não vai lembrar, ele não vai raciocinar, né? O raciocínio é emocional ali, né? Não é lógico. Se ele não treinar antes, ele não vai saber realmente. Não vai lembrar, né? Ele não vai... Perfeito. É exatamente isso. É impossível, gente. Quem não tem repertório não tem como utilizar uma coisa que não tem, tá?
Falei do mindfulness. E ensinar a postura do não julgamento. Então, ensinar para o paciente, né? Para ele precisa entender. Sentir medo não é um sinal de fraqueza, é uma resposta normal. Lá, ele chegou em conclusão nisso, né? Ele conseguiu chegar nessa conclusão. Cartão de enfrentamento. Põe de frase de tela de fundo do celular. Para que ele, ao longo do dia, na hora que perceber que está com medo, lembrar dessa frasezinha que nós chegamos na conclusão em sessão. Promoção de habilidades concretas e adaptativas, né? Então, aqui o nosso objetivo é substituir as estratégias que estão desreguladas por repertório funcional, por estratégias, por ferramentas funcionais. Então, quais habilidades que nós temos para isso? A ação oposta. O que é o oposto? Fazer o oposto do impulso emocional. A Ju utilizou o termo aqui, né, de que o raciocínio é emocional. Exatamente. Então, vamos imaginar aqui o meu caso. Estou no sorteio dessa semana lá para o negócio da igreja. Graças a Deus não estou. Mas vamos supor que eu esteja. Meu impulso emocional é qual? Vamos não, hein? E se a gente ver se a Flávia vai no nosso lugar? Se a gente verificar se tem alguém para te substituir? E se a gente falar que está doente? Percebe que eu tenho um impulso emocional. Ou até mesmo chegar lá e pedir para alguém. Às vezes eu até vou. Eu chego lá, eu cutuco alguém e falo, você consegue ir no meu lugar? Pelo amor de Deus. Uma dor de barriga hoje, não vou conseguir. Isso é o que o meu impulso sugere. E aí nós vamos ensinar o paciente a identificar isso para que ele possa utilizar essa estratégia da ação oposta. Se o meu impulso está me solicitando isso, eu preciso agir contrariamente àquilo. Só que a gente utiliza muito, muito, muito com pacientes com comportamentos desadaptativos. Sabe aquele paciente que compra muito? A ação oposta funciona muito bem para ele. Ao invés de comprar, eu vou desinstalar o aplicativo da Shopee. Na hora que eu sentir o desejo da compra, eu vou fechar o aplicativo e tomar um banho de água gelada. A ação oposta é uma estratégia que vem da DBT e a gente utiliza muito nos transtornos de personalidade. Quem aqui já aplicou a ação oposta? Ou quem aqui já fez a ação oposta? Correr do medo, micropasso para se aproximar. Perfeito. O docinho. A minha ação oposta ao doce é a tâmara. Eu faço a substituição do comportamento, mas eu faço o oposto. Então, ao invés de comer o docinho, eu como uma fruta. Viu que eu uni duas estratégias, né? Substituição comportamental e a ação oposta. A ação oposta, no meu caso, funcionava bem para dieta também com o café. Queria o docinho, tomava o café amargo. Eu queria ensinar meu cérebro que eu não precisava do doce. Tá? Foi a época que eu mais me distanciei do doce. Preciso voltar. Fica a dica para vocês. Você ensina o seu cérebro que você não precisa do doce. Aí você substitui o doce por algo amargo, por algo oposto àquele sabor. Tá? O cérebro fica assim, ó, tinindo de treinamento. E aí é muito interessante, porque quando naturalmente você teria vontade de comer o doce, você tem a vontade de tomar um café. Ah, gente, o cérebro é assim, é uma máquina treinável. Então, a ação oposta é fazer o oposto do seu impulso natural, do seu impulso emocional. Geise, ficou claro? Chupar gelo quando quer fumar também está unindo as duas estratégias que eu falei, né? A modificação comportamental, substituição comportamental com a ação oposta. Essa ação oposta, gente, ela é muito trabalhada na DBT com... Eu esqueci o título, o nome da técnica, mas Ai, tô com ela na ponta da língua, se alguém souber me fala dos valores, do compromisso com os valores. Ação compromissada com os valores, alguma coisa assim. Você une as duas coisas para o paciente conseguir identificar qual é o comportamento que ele deveria se opor, que estão indo contra os valores dele, ação valorizada. E aí o oposto será uma ação valorizada. Eu, por exemplo, vamos supor que eu estivesse fazendo a do docinho, eu poderia acrescentar a tal da fruta mesmo. No meu caso, eu acrescento a tâmara, mas, gente, tâmara é doce também, né? A tâmara não é tão saudável quanto uma banana, uma maçã. Eu poderia fazer.
Ah, mas no caso não é uma ação valorizada porque eu não valorizo saúde. Eu esqueço que isso aqui vai ficar salvo. E aí o povo vai assistir e fala, meu Deus, que psicóloga louca. Ela ignora as emoções e aí ela fala que não quer saber da saúde. É assim mesmo. Vamos seguir. Expressão emocional direta e regulada, né? Então, também nós vamos promover essa habilidade no paciente. E aí percebe que esse movimento dessas estratégias aqui são ações concretas, são habilidades concretas. Então, a expressão emocional direta e regulada, em vez de explosões ou de silêncio, isso aqui será treinado em terapia. Será necessário um treinamento de habilidades. Pode ser em terapia com a terapeuta, pode ser com amigos, pode ser com uma pessoa que ela tem mais contato, e aí vocês vão decidir isso juntas. Autovalidação compassiva, então ela fará o próprio acolhimento dela. É compreensível que eu me sinta assim. Eu posso me acolher. Eu posso aceitar essa emoção que eu estou vivendo. Planejamento de resposta emocional, isso aqui vale muito para aquele paciente que fala assim, eu fiz e nem vi. Eu fiz e nem vi. Às vezes ele fez e nem viu mesmo. Mas nós vamos dar consciência para ele desse modelo cognitivo, desse funcionamento, e nós vamos dar repertório cognitivo para que ele possa planejar a sua resposta emocional quando ele sentir raiva, quando ele sentir medo, quando ele sentir ansiedade, e aí vale para cada uma das emoções. Como fortalecer a autonomia emocional do paciente? Isso aqui é outro princípio, né? Que a gente defende muito. A promoção dessa autonomia, né? Fazer com que o nosso paciente seja autônomo, que ele possa cuidar de si, que ele possa andar com as próprias pernas. Isso aqui também é uma estratégia muito utilizada na DBT, principalmente com pacientes que necessitam de validação. A gente falou muito de validação lá no segundo encontro, no terceiro, segundo, não lembro. Nós falamos muito de validação. O paciente, ele precisa aprender a se validar. Nós precisamos, na verdade, tá? Todos vocês. Nós precisamos aprender a nos validar. E aqui eu não estou incentivando que vocês sejam grandes narcisistas e que se autoelogiem o tempo todo. Não é isso. Mas é saber validar aquilo que você faz de bom, aquilo que você tem de bom. Validar os seus comportamentos, validar as suas emoções, validar as decisões que você toma. Acho que eu dei esse exemplo, né? Então, eu tomei a decisão de pintar o meu cabelo de cor de rosa. Eu tomei essa decisão, mas de repente a Tati chega aqui em mim e fala, nossa, Lau, seu cabelo cor-de-rosa ficou assim, ó, péssimo. E aí, o que eu faço? Ao invés de utilizar essa autovalidação do eu pintei o cabelo porque eu decidi, porque eu acredito que ficaria bonito, porque eu acreditei que ficaria bonito, porque na minha imagem que eu quero mostrar para as pessoas agora, isso vai funcionar. Ao invés de fazer esse movimento, o que eu faço? Laila, você acha que meu cabelo realmente ficou ruim? Realmente não ficou legal? Aí eu busco o reforço externo. Ao invés de validar aquela decisão que eu tomei essa decisão, eu tinha um motivo para tomar. E é por isso que a gente se preocupa com o julgamento dos outros, na grande maioria das vezes. Porque não sabe validar aquilo que foi decidido por si mesmo. E aí, aqui, nessa autonomia, nós queremos fazer com que os nossos pacientes não dependam da validação externa. Ou que ele controle. Nós queremos fazer com que o nosso paciente não dependa da validação externa ou do controle das emoções para viver bem. Afinal, né, gente, a emoção, ela é só uma emoção. É muito difícil para quem tem as emoções desreguladas ouvir isso. Mas emoções são só emoções, elas não são mais nada. São só emoções, você só sente elas. Então, como que nós vamos fazer isso na prática? Fazendo psicoeducação. Essa, por exemplo, eu gosto de fazer com o paciente. Trabalhar a diferenciação entre emoção e comportamento. Então, eu posso sentir, mas eu não preciso agir. Aí, essa psicoeducação, eu gosto de psicoeducar com aquelas sensações fisiológicas que todos nós temos. Como, por exemplo, a fome. Fome é emoção, é sentimento, é fisiológico. Nesse momento, inclusive, estou. Aí quem me acompanha aqui deve estar pensando, Lau, você sempre tá. Porque esse exemplo, sempre você fala que tá, sim, eu sempre tô mesmo. E aí tô com fome. E é uma fome real.
Eu já estou sentindo aquele amargorzinho na boca, já estou sentindo a dor no estômago, aquela sensação de vazio, sabe? Tá faltando alguma coisa? A fome tá aqui, presente. Eu preciso me levantar aqui agora, no meio do grupo, para comer? Não. Posso viver com a fome aqui de boa até o nosso horário, depois eu como. E na grande maioria das vezes eu ainda enrolo. Vou entrar, vou usar o banheiro, vou pôr pijama, vou organizar a sala, apagar aqui o escritório. Ou seja, eu vou comer lá pelas 9h30, 9h40. Eu sinto, mas eu não preciso me comportar. A mesma coisa vale para dor de barriga. A gente sente dor de barriga em lugares inapropriados. Você está dando uma aula, você está dentro de uma sessão com o paciente, você sente a dor, mas não necessariamente você precisa agir. Eu utilizo esses elementos para psicoeducar o meu paciente, para ele perceber que ele pode sentir dores, desconfortos, e ainda agir de forma coerente. Estimular a curiosidade sobre as próprias emoções, sem medo ou julgamento. Ó, a Geise falou aqui, né? Sentimentos não são escolhidos, mas os comportamentos são. Acho que até tem um slide que eu escrevi isso aqui. Nós vamos desenvolver com o nosso paciente essa autovalidação. E aí, as frases que vocês forem desenvolvendo em sessão, vira o quê? Cartão de enfrentamento. Cartão lembrete. Vai para o caderninho da terapia, vai para a capa do celular, vai para o post-it colado na parede. Para que ele possa lembrar de fazer essa autovalidação de forma racional. E, claro, promover de forma segura as experiências na qual o paciente irá tolerar as suas emoções mais difíceis, mais complexas. Então, nós vamos promover isso para que eu tenha elementos de evidências de que as emoções não são perigosas. E mesmo num nível quente daquela emoção, eu ainda pude me comportar de uma maneira mais adaptativa. Isso aqui vai fortalecer o paciente, essa ideia que ele tem sobre as emoções dele. Tem um exercício, alguém já aplicou o exercício da ansiedade com o saco de pão? Em algum paciente? Não? Não vou lembrar o nome, né, do exercício, mas deve ter vários nomes para ele. Mas em sessão com o paciente, você pega o saco de pão e faz ele soprar e expirar, né? Fechar e soprar o saquinho, eu esqueci os termos fisiológicos daquilo, para hiperventilar? Para ele hiperventilar. Para ele viver aquela ansiedade no seu nível máximo em sessão, de forma segura com o psicoterapeuta, para que ele possa ser psicoeducado, para que ele possa conhecer o funcionamento da ansiedade dele, e para ele perceber que a ansiedade ela é como uma onda, ela vai subir, depois ela vai descer. Tá? Percebe? A gente uniu aqui 2 estratégias. 3, porque tem a psicoeducação. 4, porque tem a tolerância. Viu que a TCC tá tudo bem conectadinha, né? E, deixa eu compartilhar aqui de novo. Meninas, nós estamos acabando, tá? Deixa eu ver aqui até onde eu vou. Deixa o mosquitinho chato aqui. Pronto, vou até aqui. Acabamos, amigos. Vou compartilhar os últimos slides. Passei um pouquinho do conteúdo hoje. Lembrando aquelas que não estavam aqui no início, eu fiz um convite para vocês. Nesse sábado, agora, às 10 horas da manhã, nós teremos uma reunião de estudos temáticos sobre o manejo clínico prático com pacientes com ideação suicida e desesperança. É um encontro ao vivo, não fica salvo. Esse encontro é bônus das meninas da supervisão. Então, quem está em processo de supervisão comigo tem acesso gratuito a esse encontro. Porém, aquelas que não estão podem se inscrever. O valor da inscrição é R$ 47,90, feito via Pix pelo WhatsApp comigo. Então, aquelas que tiverem disponibilidade no sabadão, querer estudar um pouquinho dessa temática em grupo, comigo e com a turma de supervisão,
fiquem à vontade em realizar a inscrição de vocês diretamente no WhatsApp comigo. Lau, até que horas que vai a inscrição? Até eu ver a mensagem, tá? Se na hora de entrar lá no grupo, 10 horas da manhã, eu conseguir ver a sua mensagem e te liberar o link, tá podendo entrar numa boa, tá? Porque não tem página de vendas, não tem nada, a inscrição é feita diretamente comigo. Eu geralmente faço esse convite porque o pessoal gosta de conhecer como funcionam as reuniões. E é um sucesso, tá? Carol adora. Faz assim com a cabeça, Carol, para validar o nosso rolê. A Carol é a única que eu tô vendo aqui agora, por isso que eu usei ela de... Vamos lá, diferença entre emoção e impulso de agir. Nós precisamos essa diferenciação com o paciente, porque eles acreditam realmente que o comportamento é impulsivo e aí ele acontece de forma automática. Então, a psicoeducação ela é necessária. E aí, não só a psicoeducação, como também esse levantamento de evidências para que ele perceba realmente que aquilo não é automático. É uma escolha, uma tomada de decisão, mesmo que naquele começo de forma inconsciente. O que é inconsciente para a TCC? É aquilo que não está claro para a consciência ainda. E a partir do momento que a terapia vai fazendo sentido, aquele comportamento vai tornando-se mais consciente. A emoção, nós vamos explicar para o paciente que a emoção ela é uma experiência interna que vai envolver a avaliação da situação, a resposta fisiológica, a sensação subjetiva e muitas vezes uma inclinação para agir, mas não a ação. Há um desejo de ação, mas não há ação. A emoção é o sentir. Então, ele se sente com raiva ao ser desrespeitado. O impulso de agir é o desejo automático de fazer algo em resposta à emoção. Percebe que ainda estamos falando de desejo. Ainda está no mundo das cognições. Ainda está no mundo das emoções. Eu sinto o impulso de agir. É o que o meu corpo quer fazer quando eu estou sentindo determinada emoção. Exemplo, ao sentir raiva, o impulso pode ser gritar, ter vontade de gritar, ter vontade de sair batendo portas, ou até mesmo de agredir verbalmente. Lau, mas esse impulso está muito perto da ação. Ele está mesmo. Só que sabe como a gente percebe que o impulso, ele é só o desejo automático? Quando, por exemplo, vocês olham aí para a vida de vocês, vocês percebem que algumas vezes vocês, naquele momento quente, passou brevemente na sua mente assim, que vontade de passar o carro em cima dela. Que vontade de tacar isso aqui na cabeça dele. E você não fez. A vontade foi forte. O desejo foi forte, foi intenso. Mas você não fez. Por que será? Porque às vezes você tem repertório, porque às vezes suas emoções estão mais reguladas, porque às vezes você não tem um padrão desadaptativo de funcionamento diante de determinadas emoções. O impulso, ele existe. O desejo automático existe. Por que é importante ensinar essa diferenciação aos nossos pacientes? Porque a emoção, ela não é igual à ação, ela não é igual ao comportamento. E o paciente precisa saber disso, porque na maioria das vezes ele não sabe. Ajuda um exemplo aqui, ó, sair correndo quando você está dentro do ônibus e tem uma crise de pânico, um ataque de pânico. É exatamente isso. Percebe que a gente tem um monte de exemplo para dar para o paciente, para ele compreender esse modelo, para ele compreender esse funcionamento. Então, a emoção, ela não é igual à ação. Gente, eu uso quantos exemplos forem necessários. Lá, você faz tudo isso em uma sessão? Eu faço uma mini psicoeducação. Semana que vem, eu faço mais uma mini psicoeducação, até ele ir compreendendo, tá? Me perguntaram, eu acho, lá no Instagram esses dias, como fazer para uma psicoeducação não ficar professoral? Ir dando pílulas, usando analogias, usando metáforas e, principalmente, fazendo uma psicoeducação através da descoberta guiada. Então, Carol, o que você pensa sobre emoção? E você acha que a emoção é a mesma coisa que comportamento? E você acha que esse comportamento que você me contou aqui, por exemplo, ele é fruto dessa emoção? Por quê?
Você acha que esse comportamento seu é automático? Por quê? Eu faço com que ele vá me ajudando a montar esse quadro psicoeducativo. E aí, a compreensão daquela psicoeducação, eu faço o quê? Perdão, de enfrentamento. Registro no caderno de terapia. Lá, que caderno de terapia é esse? É aquele que você pediu lá na primeira sessão, sabe? Para o paciente comprar e carregar debaixo do bracinho, nas terapias dele, nas sessões dele. Aí tá todo mundo aí assim, eu não fiz isso, não. Eu não fiz isso. Vamos lá, fica a dica terapêutica aí para vocês já também. Primeira sessão do paciente, solicita um caderno de terapia. Solicita. E se meu paciente quiser fazer no Word? Faz assim, dá aquela revirada de olho, fala, não pode, brincadeira. Mas tenta trazer para o paciente a importância de ter um caderninho de verdade. Caderninho mesmo, sabe? Caderno bonito, eu brinco, quando é meninas, eu brinco, vamos comprar um caderno bem bonito, daqueles que você gosta, uma caneta, compra um estojo bonitinho, vamos montar o nosso kitzinho da terapia. Hoje, online, gente, eu faço isso, mas quando era presencial, eu tinha os kits e eu dava de presente para o paciente, tá? Mas agora, hoje, com online, eu peço para eles comprarem. Lá, e se ele não comprar? Aí você pede de novo. Se ele não comprar, aí você pede de novo. Aí você pede até ele comprar, tá? Você pede, manda mensagem, lembrete, lembra aqui, problema terapêutico tem solução terapêutica. Pergunta para ele por que ele não comprou, pergunta se deu algum erro, se ele não teve tempo, se ele esqueceu. Se ele esqueceu, eu posso te mandar uma mensagem te lembrando. Cláudia, e aqui na sessão, na hora que ele chegar na sessão, você pergunta, você trouxe caderninho de terapia pra gente começar? Tá? Não se esqueçam do caderno, porque senão ele vai se esquecer. Principalmente nas primeiras sessões, depois vira hábito. Eu tenho um paciente, velho de casa. E ele bonitinho traz o caderno dele até hoje. Mesmo vindo só a cada 3, 6 meses, depende da época que ele tá. Caderninho debaixo do bracinho aqui, ó. E hoje eu não cobro mais, afinal ele tá de manutenção. Tá? Mas ele foi bem cobrado no começo. Muitos pacientes acreditam que se eu sinto, então eu preciso fazer alguma coisa com isso. Esse mito aí será o quê? Desmistificado. Será reestruturado. Porque se ele acreditar que toda vez que ele sente, ele tem que fazer alguma coisa, nós teremos aí também uma desregulação emocional. É um mito emocional. Nem todas as vezes que eu sinto algo, eu preciso fazer algo. Lembra que eu falei que algumas vezes as emoções, elas precisam serem trabalhadas naquele formato, inclusive de supressão. Certo? Eu lido com elas de maneira funcional, de acordo com a realidade que eu tenho. Como se o impulso fosse inevitável. Então, nossa, eu comprei e nem vi. Gente, o processo de compra, ele tem toda uma etapa, né? Tem entrar no aplicativo, pensar no que quer comprar, escolher, colocar no carrinho, pegar o cartão, passar o cartão, clicar no OK. Então, impulso não é inevitável. Ação não é inevitável. Isso alimenta comportamentos impulsivos, como agressões, compulsões, autossabotagem ou explosões. Todos os comportamentos adaptativos que nós conhecemos aí. E por que é importante ensinar isso, né? Essa diferenciação ao nosso paciente? Porque reconhecer o impulso permite escolha. Lembra que eu falei? Tira da inconsciência e joga para a consciência. O que é tirar da inconsciência e jogar para a consciência? Contar ao paciente. Contar ao paciente. Vamos supor que alguém aqui me deu um feedback, falou, lá, o seu áudio estava muito ruim no nosso encontro. Eu não sabia disso até então. Aí tirou da inconsciência e jogou para a consciência. Agora eu tenho dados aqui que eu posso utilizá-los. Ao perceber que há uma emoção e um impulso, o paciente pode dizer, eu posso sentir raiva e não gritar. Eu posso sentir medo e mesmo assim ir. Isso fortalece o senso, a sensação, a percepção e as suas próprias crenças de autocontrole e de flexibilidade emocional, porque quando ele aprende a fazer isso, ele entende que o seu modelo cognitivo e que o funcionamento das suas emoções são flexíveis. E aqui, por último, porque também a psicoeducação vai ajudar nessa regulação emocional. Então, nós precisamos trazer a normalização das emoções,
trazer a questão da emoção ser temporária, mostrar todos esses elementos aqui acontecendo. Porque lembra que eu falei, né? Nós vamos sair da psicoeducação para os experimentos comportamentais para que nós tenhamos evidências daquela realidade. É por isso que em sessão, às vezes, a gente ativa o paciente. Às vezes a gente dá aquela cutucadinha na crença dele para poder ativar, de fato, para ele reconhecer. E, para fechar, antes de encerrar o nosso encontro, eu quero dar um bônus, uma dica extra para vocês sobre isso. Eu até gravei um áudio para vocês que estão lá no nosso grupinho, né? Não saiam do grupo. Mesmo que vocês tomem a decisão de, vou assistir só as gravações. Não saiam do grupo. A partir dessa semana aí, quero enviar mais conteúdos lá através de áudios, igual eu fiz essa semana. Eu mandei aquele áudio, gente, de forma realmente pensando na humanização do nosso trabalho. Eu tenho visto um despreparo dos terapeutas gigantesco. Eu não tenho visto nas supervisões, não. Graças a Deus, eu estou com um grupo de supervisão muito bom. As meninas individuais, todas muito boas, todo mundo bem preparado. Mas a grande questão é, eu tenho recebido muita mensagem no Instagram. Vocês podem ver que as minhas caixinhas de pergunta estão tomando uma proporção bem legal. Inclusive, eu adoro, porque eu sempre tenho conteúdo para levar. Só que a maioria de perguntas é de profissionais sem o preparo básico. E aí, o que eu estou falando do básico aqui hoje? De como, por exemplo, vocês percebem o paciente em sessão. Foi o que eu falei no áudio. A sessão ela vai além da aplicação de técnicas. Eu preciso prestar atenção na fisionomia do meu paciente, em como ele está funcionando ali na hora. Isso gera oportunidade terapêutica. Nós estamos falando de regulação emocional. Estamos falando de mitos emocionais. Estamos falando de emoções no geral aqui no Clube do Livro. Daí o paciente ele tem uma emoção em sessão e eu não percebo. Será que foi ele que suprimiu ou foi eu que não percebi? O que vocês acham? Na maioria das vezes eu não percebi. O terapeuta não percebeu. E aí, quando eu não percebo, eu perco a oportunidade de tratamento. Eu prejudico o vínculo. Mas eu não tenho culpa. Culpa não. Né? A gente está falando de culpa. Mas eu preciso ter um olhar um pouco mais aguçado para as sessões. Porque para nós que estamos aprendendo terapia cognitivo-comportamental, né, o que isso tem a ver com a TCC? O que isso tem a ver com o despreparo que eu tenho recebido lá no Instagram? É que vem uma visão muito mecânica do negócio. Eu vou chegar aqui com o meu tablet e vou aplicar aquela técnica. Você tem um ser humano ali na sua frente, ainda é um ser humano. Eu aprendi, esses dias eu ouvi, né? Eu aprendi um protocolo que foi desenvolvido por uma inteligência artificial. Podia ter sido desenvolvido pelo Papa. Ainda tem adaptações ao caso do paciente. Ainda tem um ser humano ali na sua frente. Então, nós não podemos nos esquecer que o tratamento ainda é entre psicoterapeuta e paciente. É o fator comum do funcionamento de todas as terapias, inclusive das pseudociências. A relação, a vida humana, vínculo, pessoa para pessoa. É por isso que eu não vou acreditar nunca na tal da balela de que o chat GPT vai substituir o psicólogo. Não vai, gente, não vai. Vamos pensar pelo óbvio. Eu rio porque é um absurdo, não vai. Nós precisamos de pessoas. E o terapeuta, muito técnico, ele está despreparado. Ele perde oportunidades vivas de tratamento. E aí, nós já sabemos, né, que nós temos aí todo um olhar super negativo em cima da psicologia. E aí a gente só fortalece isso. Mas a TCC é muito chata. E o que fazer para a técnica não ficar robotizada? Mas não é para estar robotizada. Quem foi que falou com quem que vocês estão falando? Que robô é esse? Robô só lá no computador, que ainda é gente fazendo técnicas, aplicando técnicas. Então, tenho pegado um pouco no pé disso, quero falar mais um pouco sobre isso lá no nosso grupo, mas não se esqueçam de forma alguma dessa informação. Prestem atenção na vida real do paciente de vocês, na sessão acontecendo ali naquele momento.
Estamos combinados? Deixa eu só